Gente, é muita cafeína, muita ocitocina, adrenalina. Bem-vindos e bem-vindas de novo. Quem está chegando agora, na verdade, bem-vindo. A galera da Caravana Rave Benfeitora, que está desde de manhã comentando. Muito amor. Obrigada pelas interações. Estou emocionada com as falas, estou emocionada com o chat. Eu tenho aberto todos os cafés falando um pouco de como é a jornada do dia. Mas eu vou direto agora chamar os nossos convidados, porque se uma coisa eu aprendi nos últimos cafés é que eu queria mais tempo para todos eles, entendeu? Então, pode botar, eu não vou nem ler mini bio, já quero botar aqui Kiko e Edgar no palco comigo. Porque, gente, é muita alegria. Eu não queria vocês no backstage mais tempo. Eu sei que atrasou um pouquinho. A gente preza muito pelo cuidado desse tempo. O tempo é vida mais do que nunca. Já falei e babei ovo no WhatsApp por vocês, mas, assim, fiquei muito, muito honrada por terem topado tão rápido e com tanto carinho. Obrigada pela presença. Bem-vindos. Não tem como recusar, né, Tati? Fala sério. Essa dupla de popstars da mobilização, sério. A gente gosta muito do trabalho de vocês. Então, o Edgar, eu, nos outros cafés, fiz todas as perguntas certinhas, tudo bem. De madrugada, mandei de manhã. E o Edgar falou, não, eu gosto de surpresas. Então, esse café, o Kiko topou também, eu nem mandei as perguntas antes. A gente vai colaborativamente construindo essa conversa, como acabou sendo nos demais. Então, mas eu vou usar a estrutura inicial, que é toda reunião da benfeitoria, a gente começa fazendo um check-in, né? Como é que você chega? Como está seu pulso de energia? Eu tô esquilo, vocês já estão vendo. Mas muito grata pela troca. Então, como vocês chegam agora? Edgar, pode começar aí, Edgar. Tá bem. Como é que eu tô chegando? Bom, acabei de receber o bolinho e o café que vocês enviaram. Achei uma delicadeza incrível. Não caiu a ficha quando você pediu o endereço. Eu falei, ué, né? E chegou assim um pouquinho antes, meia hora antes. Eu falei, aí tô aqui com a xicrinha da benfeitoria, né? E eu acabei de tomar um cappuccino. Então acho que eu tô chegando de uma bateria de calls. Acho que ninguém escapa disso atualmente, né? Mas foram muito produtivos, assim, de muita... São construções desde fora do país, fora do Brasil, gente que conheci 2 anos atrás, Edgar, lembrei de você, do game. Então, isso está acontecendo já essa semana inteira. Tem vindo os últimos tempos, essa semana já está pegando forte, assim. Então, eu estou vindo assim empolgado. Tem mais uns 4 calls importantes hoje, então eu falei assim, o que será que Deus está guardando para a gente? Então, se você está esquila, eu não sei o que eu estou aqui, assim, estou meio demônio da Tasmânia, assim, estou circulando, né? E vendo essa possibilidade, num cenário tão complicado, acho que as possibilidades, a abertura para a colaboração, a flexibilização das pessoas, de geralmente proteger o meu, né, a minha organização, os meus pobres, as minhas crianças, o meu meio ambiente, os meus índios, a gente está se flexibilizando, está todo mundo entendendo que tem que ser muito mais aberto, e as pessoas já chegando abertas, as pessoas que mal conhecem, falam só, me conta um pouquinho da tua história, pronto, estamos juntos, eu tenho isso para oferecer, tenho isso para saber. É uma coisa assim, não tenho isso para pedir, eu tenho isso para oferecer, para a gente se conectar. Então, estou conectável, estou bem plugável agora. Que check-in. Que check-in maravilhoso, eu estou até com vergonha de falar agora. Mas, ó, recebi também a minha canequinha maravilhosa. Salve, Bia, do backstage, valeu. Pô, incrível também, achei de uma delicadeza muito bonito, tudo maravilhoso. Te agradeço mais uma vez, Tati. É muito bom estar aqui. Conheço a Tati há muito tempo, a benfeitoria há muito tempo, somos aí parceiraços de vida, né, Tati? Então, é muito, muito legal estar aqui. Eu estou também, assim, apesar de tudo que a gente está vivendo, né, da tragédia que a gente está vivendo em termos de dia a dia, muito, assim, empolgado com as coisas que estão acontecendo em relação à colaboração, às doações que a gente tem recebido, a forma como a gente tem conseguido colocar a nossa mensagem na rua e fazer com que as pessoas se engajem, sejam solidárias e consigam mobilizar tanto recurso, tanta gente, tantas pessoas em prol de uma temática que é a nossa temática, que é o combate à fome, né?
Muito feliz de estar aqui com o Edgar, assim, pessoa incrível. A gente não se conhece pessoalmente, mas, enfim, conheço aí a trajetória, a história, acho tudo maravilhoso. E a gente está aqui empolgadíssimo com esse papo, muito afim de conversar, de trocar ideia. E sei lá que bicho que eu sou, mas eu estou empolgado também. Já sei qual bicho. A Lu, que deve estar nos assistindo, a minha comunicação deve estar. Como assim não sabe? A gente agora está muito focado, né, na fábula do Betinho, né, que não sei se todo mundo conhece essa história maravilhosa, mas tem um incêndio imenso na floresta e os bichos todos fugindo da floresta. E aí tem um beija-florzinho que está lá pegando uma gotinha d'água ainda e jogando a gotinha d'água no incêndio para tentar apagar. E aí o urso sai, né, olha para o beija-flor e fala: mas o que você está fazendo, beija-flor? Você é uma gotinha, não vai conseguir fazer nada nesse incêndio. Vamos fugir, já foi, né? Aí o beija-flor olha para o urso e fala: olha, urso, eu pelo menos aqui estou tentando fazer a minha parte, né? E aí em seguida os bichos se juntam e começam cada um a fazer a sua parte e apagam o incêndio. Então, assim, a gente está no super espírito beija-flor aqui na Ação da Cidadania, eu também, todos nós, e é muito isso que o Edgar falou, né, da gente começar a enxergar os beija-flores em todos os lugares, né, seja na Ação da Cidadania, seja nas outras entidades que têm atuado junto com a gente nos cantos mais longínquos do Brasil, para tentar levar um pouco de esperança e solidariedade para todo mundo, né? Maravilhoso, gente, que check-ins especiais. Então, normalmente eu tenho lido a mini bio de cada um, as mega bios, né? Só tem mega bios, assim, nesses cafés turbinados, aditivados, mas como eu estava preocupada com o tempo, e a minha pergunta primeira, depois do check-in, é sempre de onde você fala, pedindo para que vocês contem um pouco da jornada de vocês, tanto pessoal quanto institucional, para que quem está acompanhando de casa, seja ao vivo ou no pós, porque a gente vai trabalhar esse conteúdo depois, ele precisa ser espalhado, entenda um pouquinho dessa jornada, embora certamente muitos já conheçam. Então, contem um pouquinho de onde você fala, Edgar. Vamos lá, de onde eu falo? Eu falo de um lugar de uma criança de 9 anos de idade que era super sensível, para você ir atrás de 9 anos de idade, que era bem introvertida, e eu chorava quando via matérias na TV de fome no Nordeste do Brasil, fome na África, ou matando tigres, né, na Ásia, ou elefantes. Então eu cresci vendo muito mundo animal. Eu, como um moleque introvertido, tinha um monte de aquários, eu ia para a escola, voltava, estudava, tirava boas notas, e depois para poder rapidinho ficar no meu mundo, que é o mundo animal, né? E essa criança sensível um dia foi deixada abandonada sozinha na frente da TV, e eu assisti um filme do Holocausto nazista, né? Um filme não, um documentário real, e traumatizei, né? Então, assim, em poucas palavras, o jeito que eu tive de sair desse trauma, fiquei uns 4 anos nesse trauma, perguntando aos meus pais o que tinha acontecido, por que aquilo foi acontecer, e aí finalmente fiz uma outra pergunta para eles se o mundo sabia que aquilo estava acontecendo, e eles tiveram a coragem de falar que sim, né? Assim, a partir dos 5 anos até os 9, foi essa história toda. E o único jeito que eu tive de sair daquele trauma foi fazendo uma promessa para mim mesmo, de que eu ia viver ou morrer, para que aquilo nunca mais acontecesse. Então o Edgar fala desse lugar, dessa criança que fez uma promessa, que é dedicar a sua vida, né? Isso criancinha, né? Depois eu fui jogar futebol, basquete, voleibol. Não é que eu fiz essa promessa e fiquei, né, grande a vida inteira. Não, aí esqueci, né? Eu combinei com a alma, falei, tá aqui, sai do trauma, vamos para a vida. Mas claro que essa criança foi mapeando, né? Como cada um de nós tem o seu propósito desde cedo, né? Vai tendo gosto por algumas coisas, vai se direcionando por algumas coisas, né? Nosso espírito nos leva para isso. Então, mesmo jogando voleibol, que eu joguei voleibol profissional, depois fazia arquitetura, né? Agora com as coisas de games, mas sempre um estudo profundo de como é que eu podia garantir que a humanidade, numa situação como aquela, para mim, eu nunca fiquei com raiva dos alemães, nem do Hitler, né? Para mim, o que eu não conseguia entender é por que a humanidade ficou paralisada, por que ninguém fez nada. Eu não perguntei para meus pais, perguntei, a humanidade sabia que aquilo estava acontecendo? Eles sabia, né? Tiveram que contar para mim. Isso foi meu choque, né? Meu trauma foi esse, não foi tanto o Holocausto, né? Foi como assim que uma pessoa pode enlouquecer, uma nação inteira pode enlouquecer, mas como é que a humanidade deixou isso acontecer, né? E depois eu descobri mais tarde que teve holocaustos ainda muito maiores, né, na humanidade, continuar acontecendo. Então eu venho de um lugar que eu decidi que isso ia acontecer, percebi durante a minha vida que para acontecer precisa ter muita gente junta colaborando,
né? Então fui pesquisar bastante isso, e o Betinho foi um dos meus exemplos, né, incríveis, que eu falei, como dá, né? No começo eu tinha Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Luther King, mas aí quando surgiu o Betinho aqui no Brasil, eu falei, não, eu juro que esse cara vai achar, como assim vai alimentar o prato de comida, todo mundo no Natal vai comer? Não, esse cara tá louco, né? Eu já era jovem, eu falei, não, e de repente foi pim, 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 né? Então eu estudei bastante Betinho, e a dona Zilda Arnes também, né? Como assim vai acabar com a mortalidade infantil do Brasil? Ela foi pegando coisas improváveis, né? Assim como Betinho, foi achar recursos em lugares improváveis. O recurso não era o governo, não eram as empresas, era cada brasileiro e cada brasileira que se juntava para fazer um prato. Ele muito espertamente falou assim, só no Natal, né? Aí a gente falou, no Natal ninguém vai dizer que não no Natal, né? Depois do Natal que ele se espalhou, né, pelo Brasil inteiro, e o pessoal quer mais, né? Vamos acabar com a fome direto. E hoje é um programa que está nas Nações Unidas, está no mundo inteiro, e infelizmente está tendo que recuperar, né? Não é uma boa notícia que a ação da cidadania está crescendo, explodindo novamente. Não é uma boa notícia, né? Sim. Porque a situação está muito complicada. Mas é uma boa notícia que o brasileiro já foi capaz de fazer isso. Então acho que eu estou vindo assim, como apresentação, atualmente eu sou arquiteto, assim, eu sou jogador profissional de vôlei, fui, né? Sou arquiteto urbanista, mas sou mais conhecido nacionalmente e internacionalmente como game designer. O que eu faço é desenhar games ou aventuras, jornadas épicas que mobilizem milhares ou milhões de pessoas para construir agora o mundo que a gente sonha, né? Como é que a gente pode contar com a sociedade civil? Qual é o poder que a sociedade civil tem de construir já o mundo que a gente sonha? Então, eu faço isso com desenhos de gincanas, né, aventuras, porque quando a gente está brincando, a gente é muito mais poderoso. A gente pode mergulhar um pouquinho mais nisso depois, mas nesses tempos desafiadores do mundo, é meio aquilo, tem um bom espelho naquele italiano Guido, né? O Guido da Vida Bela, né? Como é que, se fosse a gente pudesse contar para as pessoas uma história, que nem ele contou para o filho dele, como é que a gente conta uma narrativa, uma história poderosa para cada um de nós que está paralisado em casa, né, adultos ou crianças, né, ou crianças de qualquer idade, como é que a gente conta me perguntaram outro dia, assim, qual você acha que é a liderança mais importante atualmente no mundo? Que liderança que o mundo precisa? Eu falei, né, eu saí na hora, né, que as perguntas de última hora que você vai fazer também, saiu na hora, eu falei, a gente precisa dos bons contadores de histórias, né, e histórias que reencantem a gente, como o Betinho, para mim, foi um bom contador de história, ele contou uma história, uma narrativa que era improvável, mas a gente estava tão preparado, tão sedento de fazer, ninguém imaginava que o Brasil inteiro queria alimentar o Brasil inteiro, né? A briga era sempre governo, bilionário, empresa, e ele contou uma história bonita, ele contou e foi uma história bonita, e que juntos com eles construímos uma história bonita, que agora é uma memória nossa, que se a gente conseguir entrar nela novamente, a gente dá conta, né? Brasileiro cuida de brasileiro, né? Esse slogan assim, entrar nas coisas, brasileiro cuida de brasileiro, ninguém vai passar fome esses próximos 3 anos que vão ser terríveis, né? Teoricamente. Mas não vai ser o governo, não vai ser bilionários, não vai ser empresas, né? Mesmo que eles queiram, não vão dar conta, mas se cada brasileiro fala assim, olha, na minha quadra aqui ninguém passa fome, no meu prédio, na minha cidade, em volta da minha escola, em volta da minha igreja, se a gente conseguir fazer essa pequena combinação de pegar o que sobra da nossa casa, ninguém vai passar fome e ninguém vai ficar sem trabalho. Vai ficar sem emprego, mas sem trabalho não. Tá cheio de trabalho fazendo no Brasil, né? Pronto, acho que eu fui além da minha apresentação. E você, Kiko? Opa, pô, que maravilhosa intro e lugar de fala e tudo mais, incrível, achei incrível. Eu vivo o Betinho desde a minha infância, né? Então, para quem não sabe, eu sou filho de exilados políticos, né? Nascido no Panamá, no exílio. Morei no Canadá até meus 7 anos, antes da anistia acontecer, né? E durante esse período foi um período onde meu pai e o Betinho eram muito amigos, né? E voltaram para o Brasil justamente logo após a anistia e fundaram o IBASE, que é uma das organizações, das primeiras organizações da sociedade civil pós-redemocratização do país, né? E eu estou convivendo com tudo isso, né? Toda essa construção desde a minha infância, assim como o Edgar. Também fui para lá e para cá, né? Já tive em sociedade civil, já tive em setor privado, já fui sócio de empresa de desenvolvimento de software para o mercado financeiro, já fiz de tudo na minha vida, gente. Mas não tem jeito, eu acho que tem uma coisa que talvez o Edgar sinta, e talvez por essa experiência aí na infância, mas que eu também, por essa experiência que eu tive com o Betinho, com meu pai, com toda a vida que a gente teve, de que tem um chamado aí no nosso DNA,
que nos faz voltar para essa coisa de olhar para a sociedade e lutar pela sociedade, né? Por mais que eu tenha, de alguma forma, tentado lutar contra em alguns momentos, de falar, não, deixa eu abrir minha empresa, deixa eu tocar meu negócio aqui e tal, não teve jeito. Eu não era feliz, nunca fui feliz, a grande verdade é essa. Nunca fui feliz no setor privado, ganhando dinheiro, etc., vivendo de outra forma. Eu só fui feliz nos meus momentos de trabalho quando eu estava atuando na sociedade civil, quando eu estava lutando, de alguma forma, por quem mais precisa, né? E isso foi uma experiência absolutamente insana, né? Porque eu estava no mercado financeiro e, do nada, eu falei, cara, cansei, não aguento mais, é um mundo que não me pertence, preciso sair disso. Voltei, fiz um sabático de 1 ano e, quando eu consegui terminar esse sabático, o Daniel Souza, que é o filho do Betinho e um amigo meu que eu conheci no exílio, me chamou de volta para a Ação da Cidadania. Falou, Kiko, a gente está precisando de ajuda para reposicionar a Ação da Cidadania, porque a fome está acabando. Isso era em 2014, quando o Brasil saiu do mapa da fome da ONU. É uma loucura isso, né, gente? E aí eu tô lá, entrando na Ação da Cidadania, dando uma consultoria de gestão, de mudança da entidade, para procurar um novo foco para a Ação da Cidadania, porque a fome, em tese, já era uma página virada no Brasil, e a gente precisava começar a focar em outras questões. E aí, 2 anos depois, a gente é atropelado pela volta da fome no Brasil, né? A gente já está alertando isso desde 2016, e estou aqui agora, nessa luta, tentando manter a chama e a esperança aí do Betinho viva, levar para esse povo jovem, especialmente, que não conhece a história do Betinho, né, Edgar? Você imagina, quem tem hoje 20, 30 anos não lembra do Betinho, né, não sabe quem foi, etc. E não sabe que foi a pessoa que fez a maior mobilização da sociedade civil da história do país, né? Foram milhões de pessoas voluntariadas, a gente tinha representação da cidadania em 5.000 municípios, cara. É quase o Brasil inteiro, é uma coisa de louco. Então, assim, hoje a gente é muito menor do que era na época do Betinho, porque falta o Betinho, né? O Betinho era aquela chama enlouquecida que a gente... você vê, né? Acho que, até para encerrar aqui, para a gente poder tocar mais, porque a gente poderia falar só disso durante horas, mas... Tá tocado, gente. Segue o fluxo. O Betinho ele nasceu hemofílico, né? Já com uma dificuldade. Depois pegou tuberculose na adolescência e foi desenganado pelos médicos quando surge a cura da tuberculose nas últimas semanas que ele tinha de vida. Aí ele descobre isso, no Brasil ainda não tinha, ele descobre isso e consegue ser curado com essa nova descoberta. Aí sofre todo o processo de exílio, né, que foi uma brutalidade com todos, né, vai para o Chile, chega no Chile, tem o golpe no Chile, ele trabalhava, escrevia os discursos do Allende no Chile, o Betinho. E aí ele vai e sofre o golpe no Chile, tem que ser exilado para o Panamá, depois para o Canadá, teve um problema estomacal, teve que tirar metade do estômago nesse processo, volta para o Brasil, fundo e base, e é contaminado com o vírus da AIDS, uma transfusão de sangue, porque era hemofílico. E com tudo isso, foi a pessoa que mais mobilizou a sociedade civil no Brasil. Então, se o Betinho foi capaz de fazer isso, com toda essa vida que ele teve, de sofrimento, de luta, de dificuldade, por que eu, a Tati, Edgar, ou qualquer um que está nos assistindo, não é capaz de fazer uma luta como essa? Então, todos nós temos essa capacidade dentro da gente, e a gente precisa estar cada vez mais juntos para tentar conseguir fazer essa luta e acabar com fome, miséria, falta de educação para a população, saúde, etc. A gente tem que se unir para isso, porque só juntos a gente vai conseguir resolver isso. Gente, vocês me deixam sem fôlego. Não, realmente, acho que tem uma certeza, eu acho que a gente tem mais perguntas do que respostas, mas se existe uma certeza é que para a mudança que a gente precisa, na velocidade que a gente precisa, a colaboração é ingrediente necessário, fundamental e obrigatório. E eu acho que vocês têm uma experiência que me encanta no repertório de vocês, são formatos diferentes que agregam muita gente. A história do Beija-Flor, ela é maravilhosa, mas ela me lembrou
uma fala do Edgar no TED, que ele fala, você não vai chamar seus amigos para furada, né? Então, como que você traz essa gamificação, como é que os jogos tornam delicioso esse engajamento? E aí eu fiquei pensando no Beija-Flor, gente, eu não tinha ouvido essa história, eu falei, caramba, eu não sei se eu faria isso, será que ele está sendo inteligente? E aí quando todo mundo se uniu, isso aconteceu, né? Mas tem aí um segredo, o Beija-Flor é um grande líder, agora o Urso teve um papel importante também. Agora, quais são esses hacks, quais são esses segredos na experiência de vocês com tanta mobilização em formatos tão diferentes e inovadores que podem, de forma inteligente, e aí eu vou usar um termo que eu usei em outro café, mas como uma acupuntura, quais são os pontos que destravam a colaboração? Porque, principalmente quando a gente fala de questões muito estruturais, a minha sensação é que isso nos faz nos sentir pequenos, né? E a pandemia é um triste exemplo disso, porque quando ela veio, a gente teve recorde de doações no Brasil e no mundo inteiro. Foi celebrado, foi lindo, a articulação foi ágil, mas a gente está no auge dela e as doações não voltaram àquele patamar. É como se a urgência e o caráter temporário da pandemia, que a gente imaginava que teria muito menos tempo, acho que quase todos imaginavam, ela gera, né, mobilização, mas quando é uma coisa que está de longo prazo, estrutural, você fica se sentindo impotente, né? E antes da pandemia voltar e essa tristeza de você não ver a mobilização voltar, eu já ficava, mesmo no momento de celebração com a mobilização recorde, internamente assim, por que a gente precisa de uma pandemia para se mobilizar tanto? O Brasil, ele tem questões estruturais gravíssimas, a questão da fome já estava, a desigualdade absurda, a questão de saneamento, são milhões de pessoas. Como que a gente bota esse tapa-olho, talvez por sobrevivência, né? Então, é complexo. Nessas questões tão estruturais, quais são as dicas que a experiência de vocês trouxe, que vocês podem compartilhar aqui com cada um para fazer sua micro-revolução ou mega-revolução? Kiko, vai você primeiro agora. Vamos lá. Nossa, que pergunta, hein? Agora entendi porque você me botou como primeiro. Eu passei a bola para dar o tempo de eu pensar. Não, muito bem. Olha, você falou várias coisas aí, Tati, que são desafios, né, da sociedade brasileira em particular, né? A gente, infelizmente, não tem uma cultura de doação na sociedade, né? A gente não tem uma cultura também piorou bastante nos últimos anos de mobilização social, né? O terceiro setor foi muito criminalizado por governos, pela mídia, por uma série de entidades que acabaram colocando a atuação da sociedade civil num certo limbo. Então, você falar que trabalhava em ONG há 5, 10 anos atrás, era uma coisa do tipo, esse cara aí está envolvido em alguma coisa, isso aí não é sério, etc. Então, a gente tem um trabalho que eu acho que a pandemia, infelizmente, a gente teve que depender de uma pandemia para isso, mas para a sociedade enxergar a importância da sociedade civil organizada, né? De conseguir entender que nós, como sociedade civil organizada, conseguimos fazer ações, às vezes, e muitas vezes, muito mais potentes do que o próprio governo, né? É só ver o que aconteceu no ano passado. Você somar o que a sociedade civil, mais o setor privado, mais as pessoas físicas fizeram em termos de mobilização, de doação para a área de saúde, para a questão da fome, uma série de outras questões, a mobilização foi absolutamente gigantesca, né? Algo que a gente olha para o governo, que deveria ter esse papel fundamental, e não enxerga, né? A sociedade civil age no vácuo do governo. É sempre importante entender isso, né? Onde não existe o governo, onde ele não está atuando, ou ele está atuando de forma errada, né? A sociedade civil tem que atuar. Então, a gente tem um cenário onde o Brasil não tem culturalmente essa força nesse sentido, né, de doação contínua e tudo mais. E a gente percebeu isso claramente, Tati, eu acho que você tocou num ponto muito bom. Quando, em dezembro, a gente começou a ter uma luzinha ali de que a pandemia começou a diminuir, a gente achou, né, as pessoas tiveram alguma esperança ali em novembro, dezembro, os números estão caindo, vai tudo melhorar, 2021 vai ser melhor.
imediatamente em janeiro, nós, da Ação da Cidadania, caímos numa média de arrecadação mensal de 4 milhões para uma média de arrecadação mensal de 200 mil reais. Foram 3 meses disso, de arrecadação nesse nível, né? E a fome aumentando. Então, as pessoas têm, na questão da doação, uma visão de que você age só na tragédia, você não age no drama, né? Não age na continuidade. A gente tem que fazer essa continuidade acontecer. A pessoa tem que entender que o problema do Brasil, na fome, na saúde, na educação, etc., são problemas contínuos. A gente tem que manter a nossa atuação como pessoa, como indivíduo, seja doando, seja se engajando, seja fazendo o que o Edgar falou. Cara, vou adotar meu bairro aqui, meu bairro não vai ter fome, cara. Vou me juntar com a minha galera aqui para, de alguma forma, criar alguma forma de ajudar essa população. Ou seja, isso na saúde, na educação, seja o que for. Então, a gente tem esse desafio cultural no Brasil de lutar contra, primeiro, a desconfiança com a sociedade civil, as organizações, segundo, com uma cultura de pessoas que têm essa dificuldade de doar. Então, a gente tem tentado, como Ação da Cidadania, primeiro, focar um pouco na mensagem, na narrativa, né? Tentar fazer com que as pessoas entendam o problema. Muito além de simplesmente pedir dinheiro e dizer, olha, a Covid está aí e precisamos de doação. Não, é dizer o seguinte, gente, isso já existia antes, vai existir agora e vai existir por longos anos, como o Edgar falou. A gente tem uma tarefa de enfrentamento de pelo menos 3 anos pela frente, no mínimo. Tá? Então a gente precisa primeiro conseguir que essa narrativa seja colocada para as pessoas, de compreensão de uma necessidade de continuidade de atuação. E a segunda é que a gente tem que, de alguma forma, entregar para essas pessoas ferramental para isso. Como é que eu empodero essas pessoas, que é como você mesmo falou, eu me sinto tão impotente, né? Eu sou uma pessoa só, eu tenho aí tem um número que a gente levantou para eu entregar uma cesta básica simples para cada família, só das que estão passando fome, ou seja, das 20 milhões de brasileiros que estão em segurança alimentar grave, eu preciso de 250 milhões de reais por mês. Ou seja, 2,5 bi por ano. Quer dizer, quando a gente se olha como indivíduo, a gente fala, cara, o que eu sou nisso? Eu não sou nada nisso. Eu sou uma gota nesse oceano. Mas, quando você olha essa narrativa do Beija-Flor, de começar a compreender que a gente tem que se unir como sociedade, como indivíduo, e fazer com que as pessoas compreendam o poder que elas têm de mobilização nas suas localidades, etc., você começa a entregar tecnologia para elas. Então, a gente tem N plataformas, a Benfeitoria é uma delas, mas tem N plataformas onde a pessoa pode entrar, doar, se apropriar, criar suas campanhas, criarem suas mobilizações. A gente tem material para que elas se organizem e aprendam o que é virar um comitê da ação da cidadania ou se mobilizar. Então a gente tem tentado ajudar essas pessoas a compreenderem o seu papel social e entregar ferramentas para que elas possam, de forma independente, agirem nas suas localidades e, de alguma forma, tentar quebrar esse ciclo de só ter ajuda nos momentos da tragédia. A gente precisa continuar, porque o drama vai durar muito tempo. Uou! Pausa de 5 segundos. Não, total, vamos respirar. Respira. É muito. Respira. Essa frase de pessoas agem na tragédia e não no drama é exatamente, né? E isso aí, informação, conscientização, ferramenta, brincadeira, né, Edgar? A gente pode explorar um outro lado da narrativa também. Opa, tá mudo ainda? Alô? Não tá mudo, não. Ah, tá bom. A gente pode explorar um outro lado da narrativa também. Tem que explorar também outro lado da narrativa. Me veio assim, ouvindo o Kiko, me veio 2 frases na cabeça que eu vou colocar e depois eu exploro elas. Vou colocar mesmo sem saber o que eu vou fazer com elas, mas foram muito fortes. Uma é um ditado africano que eu adoro, que fala o seguinte: para qualquer que seja a pergunta, a resposta é comunidade. Qualquer que seja o problema, a resposta é comunidade. Qualquer uma. Pode pensar em qualquer uma, a resposta é comunidade. E é impressionante, eu exercito isso. É um ditado sul-africano. E outra que me veio, que me encanta bastante, é uma frase do Yuval Harari, que ele fala no Sapiens, né, o primeiro livro dele, o livro que foi um sucesso. Ele fala um momento que fala o seguinte, que toda grande conquista humana foi fruto de histórias inventadas.
toda grande conquista humana. E ele vai decorrendo mais um pouquinho sobre a importância, o poder da narrativa, né? Ou seja, nós somos primatas que vamos combinar, gente. Ele conta que a gente estava nas savanas africanas, né? Quando a gente ensina, não sei como é com vocês, mas quando eu estudava Homo sapiens na escola, né, tinha lá, eu imaginava aquele cara das cavernas, não é o que vem na cabeça, aquela coisa assim, né? Já era mais sapiens, já era mais assim, homo, né? Perfeitinho, mas era cabeludão. Eu vi aquela cena. Ele fala que a gente ainda é igualzinho eles. Eu não tinha ideia que eu achei que a gente é melhor, né, que os Homo sapiens. Não é, a gente é Homo sapiens. Então, isso significa o quê? Ele vai detalhando, né? Então o cara respeitado do mundo inteiro, é ele que está falando do lado, sou eu. Tá até aqui, tá com o livro dele aqui. Então ele fala o seguinte, que a gente era um primata, assim, um serzinho que estava, aquele mesmo bando de macacos, sapiens, que estava vagando nas savanas africanas, era igualzinho a gente. Já andava de pezinho, tinha um polegar opositor, já dominava o fogo, né? Igualzinho a gente. E ele conta, só para acabar com a nossa moral, assim, para acabar com o nosso ego, ele fala o seguinte, se a gente estivesse caminhando pela savana africana e achasse uma árvore de caju, né, como a gente não tinha geladeira, a gente atacava a árvore de caju e começava a comer, porque a gente tinha que reservar, né, vitamina e açúcares no corpo. Então, se aproximasse um bando de chimpanzés, a gente saia correndo. Entendeu? Porque era assim, né, era 30 os bandos primatas, eles são bandos de 30 a 120 indivíduos. Ponto, inclusive humanos. Que é o que dá para você criar laços, confiança, sei de onde veio, sei que é sua mãe, que catei pelo de você, fiz massagem, né? Então precisa ter esses laços de amizade. Nós todos, até hoje, a maior parte das pessoas, apesar de 5 mil amigos no Facebook, a gente dá conta de lembrar o nome, de lembrar o aniversário, de ligar para de 30 a 120. E é isso que a gente colabora, é isso que a gente salva. Se vier um leão, eu não corro para te salvar, entendeu? É isso que dá essa força. A gente conseguiu ir muito além, né? Eu gosto de pontuar isso. Se vier um bando de gorila, que é primata igual também, a gente sai correndo. Mas gorila é muito forte, né? Mas se vier chimpanzé, a gente foge. Se vier babuíno, a gente foge correndo. A gente fugia, entendeu? A gente era pior que todos eles, entendeu? E até hoje, se a gente botar 30 homens, fortão, para sair na mão com 30 babuínos, a gente perde, entendeu? Pode ir com jiu-jitsu, o que você quiser. Eles detonam a gente. Então a gente é aquele mesmo macaco. Agora eu chapei quando ele falou o seguinte, se você pegasse um laptop, né, um mobile, e desse na mão deles lá, voltasse lá atrás, eles operavam, eles abriam assim, ó, e aprendiam. Era igual, o cérebro é igual, a capacidade cognitiva é igual. Aí eu tomei um susto, falei, gente, mas eu não sou muito melhor que eles? Não, não sou. Né? Eles aprendiam igualzinho. Eu falei, juro por Deus, ele está mentindo, não é pesquisa, vazado. Os caras faziam isso, que nem nossas criancinhas fazem, com 12 anos de idade, abre o celular, é igual. Então a gente começa a ficar menos assim, né? Mas o que fez a gente chegar na Lua? Né? O que fez a gente não ter asa e voar? O que fez esse macaco não ter asa e voar? O que fez a gente não ter, sabe, precisar de oxigênio, mas consegue ir para a Lua sem respirar? Consegue mergulhar debaixo d'água e ficar mais um tempão? Consegue correr mais rápido que qualquer outro animal do planeta? Então ele fala que não foi por lugar opositor, não foi domínio do fogo. Foi nosso poder de contar histórias. Volta para o Betinho, volta para outro, né? Então por quê? Porque a gente só consegue fazer mais do que 120 indivíduos nossos colaborarem se a gente inventar uma história inspiradora. Então precisa de milhares de pessoas acreditarem que você tem sangue azul, que alguém tem sangue azul, para obedecer e dar metade da minha lavoura para você e deixar você fazer um exército para me proteger. Sendo que eu vivi minha vida inteira, eu e minha família com a minha lavoura, está tudo bem. Mas alguém contou uma história inspiradora, bem contada, que eu falei, tá bom, então eu sou França agora. Eu sou o Burgo, não sei o quê. Eu sou né? E tem essas histórias todas que tudo é fruto de histórias. Né? Então aí a gente precisa de uma história diferente. Né? O Betinho contou uma história diferente. Que as pessoas podiam entrar e correr por comida. E o que teve de comitês, né, do Betinho, grupos de senhoras, estava morando no Rio de Janeiro nessa época, senhoras de Copacabana, senhoras da UCA, montando grupos para subir a favela e juntar comida, levar para cima. Né? Então o Brasil foi se auto-organizando, porque era uma história inspiradora. Né? Esse é o momento de a gente ter novas histórias também. Meus truques, tá? Indo para os teus truques, né? O que eu fui aprendendo nesses tempos todos, que é a minha história de vida, né? Eu fui descobrindo que, segundo os norte-americanos, que adoram fazer essas pesquisas, né? De 3 a 8% da humanidade é empático, assim. Vamos dizer que é empático, não. Empáticos são mais, somos todos, quase todos. Mas, assim, frente a um desafio, frente a um perigo, 3 a 8% da humanidade, da sua família, da sua sala, do seu prédio, 3 a 8% vão sair correndo para salvar os outros. Deu fogo no prédio, todo mundo sai correndo fugido, leva os seus, e 3 a 8% do prédio vai lembrar aquela senhorinha que está sozinha, aquele lugar que não dá, aquela mulher que mora sozinha com as crianças, eles sobem
para salvar. Então, 3 a 8%. O resto não faz isso. E adoro que eles falam que esses 3 a 8% só fazem isso porque estão doentes. Porque a vida, gente, é preservação. Todas as células falam, foge, se salva, se preserve. Você e os seus. Se for tua cria, pega tua cria. Se for uma pessoa mais ou menos, você deixa lá, entendeu? Ah, corre aí, irmão, primo. Então a gente tem essa. Mas 3 a 8% estão meio doentinhos. Né? Que provavelmente nós aqui estamos entre eles, né? Que vê o perigo e vai para cima, né? Vamos resolver, vamos salvar as pessoas. Né? Mas por que a gente faz isso? Não é porque a gente é bonzinho, que é mais legal, porque a gente é empático. É porque algo tem na gente, nesses poucos por cento, que se a gente não fizer isso, dói mais do que se a gente fizer. Tem um cromossomo, alguma coisa na gente, que se a gente não fizer isso, a gente vai sofrer muito mais, dói muito mais ficar parado lá. Então a gente vai fazer isso. Mas a gente tem que olhar e entender que os outros 90 e tantos por cento não têm isso. Eles estão se salvando mesmo. Então a narrativa do horror, frente à pandemia, eu quero me reclusar, eu quero ir para o Netflix, eu quero rezar para que isso acabe, eu quero rezar para que normal volte, que normal não era bom para a maior parte da sociedade, não é, o nosso normal não era normal, né? Tomara que ele não volte ele. Mas as pessoas vão se agarrar nesse lugar, por quê? Porque as células chamam a gente para voltar para um lugar de onde eu quero estar. O brasileiro tem isso mais peculiar ainda. A gente é um povo, eu lembro que uma amiga minha japonesa falou assim, nossa, vocês são muito... A gente fala, brasileiro é um povo muito bom, né? A gente não é bom, nem generoso. A gente é simpático, a gente é alegre, mas a gente não é tão generoso quanto você imagina. Se fosse, a gente não deixava matar tantas mulheres quanto matam no nosso país. E finge que nada acontece. Nem quantos jovens negros quanto matam. A gente é um país que sabe disso, como passava fome antes. A gente não é esse país. Né? Mas não é porque a gente não liga, que a gente não quer. A gente se salva na alegria, a gente se salva no carnaval, na festa junina. A gente é um povo que não dá conta de mergulhar na dor. Isso pode ser ruim ou pode ser muito bom também. A gente quer ir para a festinha, a gente quer ir para o happy hour, a gente quer ir para o final de semana, a gente quer ir para o samba, porque a gente não quer lidar com a dor. Não sei de onde isso vem, né? Tem raízes para isso. Mas a nossa resiliência está em ir para a alegria. A gente gosta de gincana, carnaval, aí que a gente se une, é Copa do Mundo. Então, o que aconteceria se nós fôssemos capazes? Eu acho que o sucesso do Betinho foi que ele não chamou as pessoas para uma luta. O Betinho lutava, e lutou a vida inteira. Mas ele teve a inteligência de chamar as pessoas para uma coisa que tocava o coração. Neste Natal, nenhum brasileiro vai passar fome. Isso é um convite que eu posso entrar, não é um convite, vamos marchar, vamos tomar cacetete, vamos para a prisão, vamos lutar contra não sei quem. Não. É um lugar, num momento, bem desenhado, uma equação de história que comovia, nós somos um povo que adora se comover, dá a nossa paixão por novelas, né? E ele conversou com essa faixa. Ele fez uma narrativa que esses outros 97%, ou 93%, dão conta de se comover, de se juntar. E aí, gente, é um show. Aí é um show. Então, eu fecho com isso. Eu aprendi, nessa coisa de contador de histórias, e é isso que eu uso nas minhas mobilizações, se eu chamar as pessoas para um sacrifício, para um sacerdócio, para um horror, as pessoas falam, vai indo, Edgar, Edgar, eu acho muito importante, você tem razão, a fome, Edgar, as crianças, as mulheres, como é que a gente mata tantos... Edgar, vai indo que eu já vou, entendeu? Me chama, semana que vem, agora não dá, mas semana que vem eu vou, entendeu? Porque ninguém quer ir para sofrer. E eu não entendia isso, eu estava aqui, gente, vamos... Quando ele chama, agora você chama as pessoas para uma festa, para uma gincana, para um carnaval, para uma aventura épica, olha só, a narrativa do sofrimento, do sacrifício, do sacerdócio, eu transformo ela numa aventura épica. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Olha, vai ser difícil, gente, vai ser punk. Mas se a gente conseguir, a gente sai no New York Times, entendeu? Até vocês estão rindo, é isso, mas as pessoas riem e conseguem caminhar para frente. Peraí, o que é? Eu vou ver pelo menos qual é que é. Não sei se esse cara tá louco, mas eu não posso perder. Se for bom, eu não posso perder, entendeu? Como é que a gente faz convites elegantes? Né? Não é elegante chamar nossos amigos, nossos melhores amigos, nossos pais, nossas mães, quem a gente ama, para guerra, para batalha, para revolução. A gente sabe que vai ser dor. A gente não chama mãe para passeata. A gente chama companheiro. Mas como é que a gente pode fazer um convite que a mãe pode ir, a avó pode ir, o irmãozinho caçula, que precisa valer seu filho, de 7 anos de idade? O Betinho fez esse convite, a dona Zilda Allen fez esse convite, e outros líderes fizeram esse convite. A gente precisa de mais convites como esses. Tirar esses 4 pontos. Só agora, eu rolei tudo para te dar a resposta agora. São 4 pilares. Com relogia básica. Sair da narrativa do sofrimento, do sacerdócio, vamos salvar o Brasil, né? Uma aventura épica.
Vamos transformar isso num carnaval. E se a gente fizer... Vamos bater o recorde do mundo, do povo Vai mais que, organizado. né? Vai que, né? A pessoa, opa, pelo menos vai prestar atenção no que você está falando, porque esse cara tá louco, é diferente. 2, sair da história, da ideia da inocência para a liderança. Né? Nós temos 46% dos países são de jovens, abaixo de 29 anos. São os caras que mais dominam as redes sociais, o digital e computador. Nós não chamamos nossos jovens para resolver esse problema. São os caras que estão criando as maiores soluções do mundo. A gente não chamou nossos jovens para pensar como é que a gente resolve a Covid. Eles estão abandonados em casa, trancados, não podem sair, não vão para o bairro, não sei o que lá, e não tem uma função, ninguém chamou eles. Vamos chamar esses caras que são lideranças, que são inocentes, para virar lideranças. Se não convidar, eles não enxergam também isso. A gente está dizendo que jovem não pode, não sabe, não merece, mas quando eu falo jovem, é 11, 12, 13, 14 anos. É a Greta, né, são as criancinhas que ocuparam as escolas de São Paulo, que ocuparam as marchas, eles já são uma potência enorme no globo, já estão fazendo isso, mais e a gente não está dando conta. Sair da história do herói, do mito do herói, que infelizmente não vão vir outros Betinhos, Kiko, né? A gente vai ter que sair da história do herói para o herói ser a comunidade. É um yes, we can. Né? Os Betinhos já vieram, os vários Betinhos no mundo vieram, deram recado, e eles deixaram a fórmula pronta. A gente vai ter que se virar e conseguir fazer o que a gente faz com isso, porque aquele DNA talvez não volte mais. Pode voltar nas crianças, mas as crianças estão vindo em bando. Né? Acho que é isso. Eu falei 3. Incrível. Poder para outro lugar. E, assim, eu tô tão feliz de ouvir você falando e admirando tanto a sua fala. Eu estou feliz também que o meu time de comunicação está aqui assistindo, certamente, porque a gente está justamente nessa reconstrução da mensagem. Né? Eu não sei se vocês repararam, mas a gente não lançou ainda a nossa campanha pública do Brasil Sem Fome, que é a nossa campanha que está no ar. Porque quando a gente começou a pensar a nossa campanha, quando veio, né, é muito do que a gente está vendo, né? As pessoas falam assim, morte, doa porque as pessoas estão morrendo, faça isso. E, assim, as pessoas não aguentam mais ouvir em relação a sofrimento, a morte, etc. É 24 horas, as pessoas estão procurando um refúgio em algum lugar, porque tem a impotência de não saber como ajudar e de não conseguir ajudar, misturado com o sofrimento do que a gente está passando, né? Então, a gente, quando começou a fazer a nossa campanha de comunicação, a gente falou, não é nada disso. Joga tudo no lixo. A gente tem que fazer algo que seja esperança, que seja futuro, que seja mobilização, que seja compreender que a gente é um organismo conjunto, né? E que a gente precisa, de alguma forma, entender que nós precisamos levar esperança para as pessoas, envolver todo mundo, a juventude, a mãe, o filho, a avó. Assim, o que você falou, assim, foi maravilhoso. Eu acho que a gente aprendeu muito aí. Já estão me mandando um WhatsApp aqui, eu já estou vendo, é isso. Então, assim, certamente a gente já vai aprender um monte dessa sua fala aí, que eu achei que foi maravilhosa. E a gente está realmente nessa... Aí, ó, estamos aqui, vai ser lindo. Então, assim, a gente certamente vai nessa linha que você está falando. A gente precisa realmente conectar com a juventude, conectar com as pessoas, porque só elas vão conseguir, de alguma forma, fazer com que essa revolução que a gente precisa que aconteça. Né? Eu concordo com você, não vai ter mais Betinho, não vai ter mais essas Gandhi. Isso, a própria sociedade mudou, a comunicação mudou. Né? Você tinha, na época do Betinho, não tinha internet. Então, era muito fácil a mídia escolher uma pessoa ali para ser o destaque, a banda principal, a pessoa que ia fazer sucesso. Só vai ter um Michael Jackson, nunca mais vai ter outro, porque não tem mais aquela coisa das gravadoras. Hoje tem Spotify, etc. A mesma coisa nessa parte da sociedade civil. Então, a gente da Ação da Cidadania tem focado muito mais em nos mostrar institucionalmente do que mostrar como uma liderança de pessoas. Nós somos uma instituição que é uma rede de milhares de pessoas juntas para uma narrativa que, como você está falando, tentar se juntar para tentar resolver um problema. Incrível, cara. Incrível. Obrigado pela sua fala. Imagina. Achei, assim, bom, que eu agradeço que a história que vocês são, eu acho uma pena não estar mais explorado para o mundo. O Brasil tem um exemplo para dar para o mundo. Essa história da ação muito bem contada é uma esperança para o mundo. E agora está na mão de vocês, né? Ou na nossa mão como brasileiros, mas vocês estão no centro disso. Mas tem mais uma tijolada, que é do bem, que eu vou fechar com ela. A minha fala para depois vocês fecharem, que eu quero ouvir mais. Tem uma coisa que é muito importante, assim, quando começou a pandemia, o meu trabalho é com juventude, é jovens, né?
Como é que a gente usa o game para as Gretas, para as milhões de Gretas que tem no mundo, né? A gente adorou heroify, né? Heroificar as pessoas, né? Então a gente vai lá, escolhe a Greta e bota ela na Times, bota lá e fala como heroína. E ela não é. São milhões. Quem foi o herói daquelas crianças que ocuparam toda a história de São Paulo 4 anos atrás? Eu não falei jovens, eram 11, 12, 13, 14 anos de idade. Era isso. Eles ocuparam ordenadamente, eles sozinhos se dividiram em salas, menino para cá, menina para lá, porque eles sabiam que iam falar que eles estavam fazendo sexo, não sei o que lá, então falaram, não, tem que ser organizado, eles se organizaram assim, eles organizaram a comida, arrumavam a roupa de cama todo dia, limpavam a cozinha todo dia, porque sabiam que não podia chegar jornal, eles acharam, alguma coisa que eles viram na televisão, e isso não foi uma escola, todas as escolas, tem uma inteligência diferente, é uma geração que não está procurando heróis. Quem foi o herói daquela manifestação? Não sabe. Quem foram os heróis das marchas dos Estados Unidos contra as armas? De adolescentes, teenagers, não eram universitários. Quem são os heróis da marcha de Hong Kong contra a China? Que são adolescentes também. Organizadíssimo, mesmo na Covid. Então, algo está acontecendo, a gente precisa fazer isso. Mas no Brasil, eu acho que é uma coisa que a gente pode conversar mais, Kiko. No começo da pandemia, a gente se organizou bastante, fez o movimento 10 por 10, né? A gente criou uma gincana nacional de arrecadação. A gente falou assim, vai acabar essa doação, vamos ver se o brasileiro, pelo menos na festa, na farra, né? Tipo assim, a gente pode pegar a tua família e desafiar a outra família. Vamos ver quem doa mais, a minha família ou a tua. O meu time de futebol ou o seu, a minha escola ou a sua. A gente tentou trazer essa brincadeira da gincana, o brasileiro entrar. Foi legal, conseguimos captar bastante, mas precisa captar muito mais. Mas a gente já desenhou uma segunda onda, porque a gente já sabia que, mesmo brincando, o brasileiro vai e chega assim, não me engana mais. Eu não quero entrar nesse sofrimento, já doei o que tinha que doar, depois eu volto. Qual é a próxima onda? Né? Então eu fico embasbacado. Como é que nós estamos no Brasil? E a gente, vamos lá, por mais milhões de cestas básicas que a gente arrecade, Kiko, você sabe disso muito bem, por mais milhões que os empresários nos deem, assim, em algum momento eles vão parar. Porque essa crise vai demorar 3 anos, eles vão mudar por 3 anos. Assim que eles pararem de doar, no dia seguinte as pessoas estão passando fome. A cesta básica acaba, a comida acaba. Exatamente isso. Exatamente isso. Vai ser uma dor. É uma dor. Não podem parar. A gente tem que mudar a narrativa, não podem. Então, a narrativa pode ser outra. Né? Agora tem que ser doação. Mas olha que sorte que a gente tem, a gente não está lidando com isso. Nós estamos num país em que qualquer lugar que você esteja pisando é solo fértil. Raríssimo lugar que não tem no Brasil que é solo fértil. A gente tem solo fértil, até na cidade, abrir o asfalto é solo fértil. Você plantar alface vai dar, se plantar tomate vai dar, plantar batata vai dar. Quase no país inteiro. Tem chuva o ano inteiro, praticamente no país inteiro. E tem sol o ano inteiro, praticamente no país inteiro. Como é que a gente tem pais e mães de família passando fome, em lugares que tem terreno? Tem gente que é esperta, toda favela tem gente que faz horta, né? Tem um terreno baldio, vai lá e planta, dá no terreno baldio. Porque lixo faz adubo, né? Então, por que a gente está passando fome e as pessoas vão precisar daqui a pouco saquear supermercados, ou depender de alguém fazer, ver meu filho passando fome, se eu posso plantar um tomate, aquele tomatinho cereja, dá em 15 dias está maduro. O alface, 21 dias está pronto, o alface e essas verduras. A batata em 2 meses. Como é que a gente não tem experiências globais, né? Cuba tem uma agricultura urbana incrível, né? A maior parte do alimento deles vem das cidades, porque quando a União Soviética caiu, o campo acabou, não tem gasolina, não tem máquinas aqui vendo. Eles fazem na cidade, produções urbanas. Como é que a gente pode? Será que a gente pode começar já um projeto que a gente vai plantando nos jardins dos prédios? Não é só para pobre, não. Né? Essa percepção de que nós vamos morrer de fome num país. Eu imagino a Suécia olhando para a gente assim: como assim vocês estão morrendo de fome, gente? Os alemães que plantam, as classes médias plantam. Né? É muito louco isso. A gente faz um projeto, sabe? Que frente que a gente vai criar para chamar todos os brasileiros e brasileiras, não precisa doar o seu dinheiro. Planta no jardim de casa, nos vasos, planta alimento e doa para quem está próximo de você. Está no seu prédio, classe média alta, pede para o jardineiro plantar. Doa o seu jardim do seu prédio, para o jardineiro, né, plantar alimento e depois você vai falar para ele assim, já está pagando, cara. Olha, seu João, obrigado, pode colher e pode levar lá para sua gente. E o seu João tem vizinhos dele que estão passando fome. Ele leva, agradecido, já tem transporte, já tem uma logística toda pronta. As empregadas domésticas, o seu João, o porteiro, pega esse alimento e leva embora. Então a gente vai precisar contar outras histórias para que a gente não tenha que chegar no horror, né, inspirar pessoas. Aí, Kiko, você ou quem tem, né, ou mais gente assistindo a gente, né, eu não tenho grana para essa propaganda. Mas se a gente pegar, o Brasil é tão bom de propaganda, e o Betinho foi tão bom também, que a gente pode provocar as pessoas, olha, planta, não se enlouquece. Planta, vai se distraindo, pega uma jardineirazinha e dá para quem está precisando perto de você, né, para a sopinha das famílias. O Betinho falava isso, né, é o prato de comida.
Então, fala assim, vamos plantar para a sopinha das crianças. Nenhuma criança... Aí brasileiro se toca, né? Se falar criança, opa, nenhuma criança vai passar fome. Mas no começo doa, mas agora planta. Porque você vai conseguir doar durante 2, 3 meses. Mas planta então, porque depois vai vir a abundância. Parei, pronto. Não para não, pelo amor de Deus. Então, exatamente. Todo café deveria continuar em outro link, porque se tem um erro claro e grave em todos é que faltou tempo. É muita potência. Eu quero marcar outros. Já fui provocada aqui, né, Binho, para fazer podcast disso. Tem mais, tem muito. Nossa, muito obrigada. Eu quero dizer que enquanto vocês falaram, eu anotei 1 milhão de coisas. Eu tenho um monte de coisa ainda para perguntar. Mas faltam 5 minutos. A gente tem um outro café na sequência. E eu quero encerrar com uma provocação. Eu amo a narrativa das narrativas, né? O Yuval também tem no livro dele uma fala que me marcou muito, que é: só existem fomes políticas. Hoje, a gente tem no mundo recurso, insumo, para ninguém passar fome. Isso não era verdade antigamente. Antigamente, tínhamos um problema de produção. Hoje, a gente tem um problema de distribuição. É uma questão de força e vontade política. Se nossos políticos ainda não estão organizados, nossa esfera política não está organizado para atuar com a agilidade e direção que a gente precisa, ao contrário, recentemente mais atrapalha do que qualquer coisa, a gente precisa colaborar entre outras esferas e trabalho com a benfeitoria há 10 anos, então acredito muito no poder do coletivo, no poder das micro-revoluções. Mas antes da benfeitoria, eu trabalhei numa grande empresa, trabalhei na Coca-Cola, e a Coca-Cola virou a Coca-Cola a partir, claro, de um monte de coisa, mas tinha uma frase que um presidente mundial da Coca-Cola usou para levá-la para o mundo inteiro, que Coca-Cola tem que estar a um braço de distância do desejo. Ela não é o que é só porque pode ser gostosa ou é sexy na comunicação. Ela é fácil, ela está em qualquer lugar. Você compra ela em qualquer lugar. Como a gente faz colaborar, ser tão fácil, tão sexy, quanto comprar uma Coca-Cola? E aí eu não estou falando... E aí, claro, gamificando, comunidade, essa frase... Eu vou tatuar algumas frases que saíram aqui. Eu acredito muito no poder dessa colaboração da ponta, mas eu também acho que a gente precisa criar novas narrativas para engajar as Coca-Colas, as grandes instituições. Quem movimenta o sistema e que dependendo na maioria das vezes ainda, perpetua essa desigualdade, né? Então, a gente precisa inventar narrativas, na minha visão, para líderes de grandes empresas, de grandes instituições, para que eles se engajem sim mais e que a gente não pense que daqui a 3 anos eles vão parar de doar. Eles não podem parar de doar. Durante muito tempo, a benfeitoria evitou falar a palavra doação. Olha que louco. Eu achava que colaborar ganha-ganha no crowdfunding era mais sexy, uma forma mais evoluída de colaborar, o que é uma cegueira absurda, né? Porque num país tão desigual, o assistencialismo ainda é absolutamente estratégico. Mas como que a gente vira a chave e muda o olhar de quem está à frente de grandes instituições com muita grana, para que não seja só na tragédia, como diz o Kiko, mas que ajudem a entender o seu papel para terminar com o drama, porque também são corresponsáveis pelo drama, né? Então, eu gosto muito da palavra responsabilidade, porque ela fala de habilidade em responder. Então, eu acho que a resposta não está de baixo para cima ou de cima para baixo, ela está de todos os lados, com múltiplos formatos. E, sem dúvida, foi um show, uma aula de dicas de como criar formatos nesse sentido. Mas eu vou querer convocar uma reunião com vocês para que a gente mirabole um desafio para gamificar esse engajamento das empresas, porque não vai dar tempo da gente conseguir mobilizar em hortas urbanas para olhar para a fome, para o saneamento, para várias outras questões. Então, eu amaria convocar
um reboot in company e pensar nisso com vocês e quem estiver assistindo também. Queria muito. Tá, E eu sei, tá, Kiko, que você e Edgar têm várias colaborações em empresas. Isso não é uma crítica só, tem vários exemplos. Eu achei que a gente ia explorar esses exemplos, mas foi ainda mais rico. Eu amei não ter feito o roteiro desse café. Viu? Ai, eu tô arrasada de sair desse café, mas o tempo esgotou. Então, eu queria que vocês encerrassem com... A gente pode mais um pouquinho. Encerrassem com uma frase do que não foi dito, do que ainda está vivo, que vocês gostariam de complementar essa troca tão absurdamente potente para a gente fazer o nosso... Como vocês saem? Vocês falaram como vocês chegam, como vocês saem e o que faltou para esse café. Agora é com você, hein? Vou deixar você fechar, Kiko. Para mim, me veio imediatamente um texto que eu acabei de ler há pouco tempo, do Edgar Morin, que está completando 100 anos. Ele completa, o texto é lindo, né? Falando que já passou por várias guerras, ele faz falando o seguinte: nós precisamos criar pequenos oásis comunitários, pequenas células de oásis comunitários. E a gente tem no Desafio 10x10, que é o movimento que a gente criou por conta da fome, assim, de gamificar, não a fome não, gamificar a arrecadação, gamificar a solidariedade, assim, abrir espaço para as pessoas que estão murchinhas participarem. A gente colocou isso, a gente chama de CCC, Células Comunitárias de Cuidado. Junta com você, primeiro mais 2 pessoas, não seja generoso você. Se você é generosa, se você está preocupado com isso, se você está juntando, passando alimentação, junta com mais 2 pessoas, mais 2 vizinhas, 2 pessoas da família, 2 amigos, junta 3, porque é mais sustentável. Quando fazem 3, você celebra, você fica feliz, quer fazer de novo. Você fica fazendo sozinho, vai gastando energia. Quando multiplica a energia também à vontade, tem mais tempo de celebrar. Junta 3 pessoas e faz uma ação ou de nutrição, faz um sopão por semana para quem precisa, ou chama a igreja, essas 3 vamos nós 3 convencer a igreja, vamos nós 3 convencer a escola, vamos nós 3 convencer a empresa. 3 pessoas, né? 3 pessoas vira muita gente. Mas criem células comunitárias de cuidado, tanto de nutrição, que é imediato agora, mas também de acolhimento. Tem muita gente pirando. Então, queria, vai cantar no balcão com os vizinhos, que nem os italianos, ou manda uma mensagenzinha, 3 vizinhas, nós 3 vamos cuidar da dona Virgínia, que mora sozinha lá, tem 97 anos de idade. Então, para não pesar para ninguém, uma vez por semana vai cada uma delas. Um dia sim, um dia não, a gente bota uma cartinha para ela: a senhora é linda, que saudade da senhora, eu lembro que a senhora fez tal coisa. Algumas coisas assim, ou vai escrever para o filho dela para mandar uma cartinha, mas algumas coisas que na vizinhança, né, na nossa vila, na nossa comunidade, a gente pode cuidar. Para poder envolver esses 220 milhões de potenciais transformadores sociais. Aí também a gente vai atacar nos grandes, abraçar nos grandes, as grandes empresas, os grandes governos, os multimilionários, que vão precisar se sensibilizar também. Mas enquanto está isso lá, não podemos deixar a população dormindo achando que eu não posso, sou pequeno, não consigo, sem o outro. É contigo, Kiko. Boa, Edgar. Estou precisando de uma dessa, viu? Se quiser mandar uma cartinha para mim, eu vou ficar super feliz. Eu mando. Obrigado. Bom, gente, enfim, o papo foi maravilhoso. Eu acho que tem uma provocação aí que a Tati fez no final e que eu tenho pensado muito, até muito no setor privado, né, nas grandes empresas que têm nos apoiado e outras que têm agido aí na pandemia. A gente tem ouvido direto falar em ESG, né? Todas as empresas agora, o tema da moda é que eu sou ESG, eu tenho que montar minha área e tudo mais. E eu queria dar um recado para essas empresas muito importante, que é um pouco da minha visão em relação a ESG e impacto social e ambiental, né? Uma coisa é você fazer o mínimo, a sua obrigação, né? Então eu vejo muitas empresas aí anunciando, enfim, coisas que são o básico, né? Do tipo, estamos agora contratando com diversidade. Mas isso não era óbvio? Isso não era o básico? Por que você tem que anunciar isso, né? Isso é o que você tem que fazer, né? Essa é a sua obrigação como empresa. Você, não só dentro da empresa, como todos os impactos que você gera, eles têm que ser cobertos porque você está impactando. É a sua pegada, né? É o que a gente diz, né? A empresa tem a sua pegada de impacto na sociedade, seja dentro da empresa, seja o que ela impacta do lado de fora. Só começa a ser impacto social de verdade, ou seja, quando você começa a fazer para fora dos seus domínios, para fora do seu impacto social, porque o resto é obrigação. O resto você tem que fazer. Então, quando a gente olha muitas empresas olhando para ESG
e muitas nos procurando, e a gente tem parcerias incríveis de empresas que estão realmente fazendo trabalhos excepcionais nessa linha, mas a gente vê também empresas que não compreenderam ainda a sua importância como um ator da sociedade, como eu, o Edgar, como o governo, como organizações da sociedade civil. Cada um de nós tem um papel para devolver para a sociedade. A gente tem que olhar isso, e a empresa, eu acho que durante a pandemia, muitas começaram a compreender esse papel de que elas têm sim que fazer para além do seu impacto, elas têm que fazer além disso, elas têm que devolver de alguma forma, construir suas áreas de ESG, de impacto e sustentabilidade, olhando para além da sua própria pegada. Então, eu queria muito que quem estivesse nos ouvindo, as empresas que estão nos ouvindo, entendam que ESG é muito além, né, do que simplesmente resolver os problemas que você está causando. Ele tem que ser algo que vá para além dos seus muros e que possa ajudar a sociedade como um todo, com vários exemplos que a gente tem visto aí acontecendo. Maravilhoso esse papo, gente. Eu queria ficar aqui dias conversando. Obrigada. Temos um outro café, já estamos atrasados, mas realmente foi incrível. Obrigada demais. A gente continua falando depois. Beijo, foi lindo.